Estamos aqui. Deixa eu colocar um comentário aqui. Paste. Não. Tá. Esperar os dois. O irmão Cris já tá aqui. A irmã Edna já. Oi. A irmã Edna tá entrando rápido agora, né? A irmã Edna tá rápida. Pois é. Deixa eu ver se o irmão Cris também tá aqui já. Deixa eu colocar ele. Deixa eu ver se subiu. Acho que foi. Então, pessoal, a gente. Estão os dois aqui comigo novamente. A irmã Edna vai entrar agora no capítulo 15, né? Para nós terminarmos o estudo de hoje. O pessoal já tá voltando. E aí a palavra tá toda com você, irmã Edna. Capítulo 15 é um capítulo fantástico. É um capítulo que nos ensina muito, é muito profundo e nos traz uma experiência até mesmo para cada um de nós refletirmos. Chama-se Fracasso, esse capítulo. Então, Alexandre e o André Luiz, agradecendo a Apuleio sobre a experiência belíssima que o André Luiz teve, né? Encantado, né? Feliz por ter concluído, ter assistido um processo reencarnatório tão grandioso espiritualmente como aquele de Sigismundo. Mas, nesse interim, né, ele se despedindo, agradecendo, o Alexandre, né, um espírito muito evoluído, como todos nós sabemos, ele perguntou ao Apuleio e disse assim, olha, mas agora o nosso irmão André Luiz, ele está precisando de uma outra experiência reencarnatória, de uma outra forma, com problemas, com algumas dificuldades. Você não pode nos auxiliar também nesse processo, porque eu sei que existem outros tipos de reencarnação que não são iguais a esse tão evoluído. Aí ele fez, tem. Tem um que é do Valpine. Esse Valpine é um espírito, tá certo? Que amanhã nós vamos visitar para ajudar, porque existe uma dificuldade muito grande, né? Um fracasso imenso, por isso que o nome do capítulo é Fracasso, porque a nossa irmã, ele fala, ela não está aderindo, não está aceitando o processo, né, da gravidez. E o espírito Volpini, ele tem muitos amigos, e estão ali alguns amigos ajudando, né, o processo reencarne dele, mas ela tem uma certa dificuldade, porque ela já abortou 2 vezes esse espírito, e ela está grávida pela 3ª vez, e nessa gravidez terceira, ela já está com 7 meses de gravidez. E os abortos que aconteceu anteriormente foram abortos inconscientes. Não foram abortos provocados, ela tomar uma medicação ou ir a alguma clínica para tirar a criança, não. Ela fez os abortos, que eu achei interessante, é um aborto inconsciente. Como? Pela leviandade, pela vida que ela queria curtir, a vida, queria estar em boates, em bares, passeando, não é? Curtindo a vida. Se separou do marido para curtir a vida. O nome dela é Cesarina. Então, a nossa Cesarina, ela achava que ela era muito nova e queria viver o mundo, queria curtir o mundo, mas ela se separou do marido grávida, né, pela 3ª vez. E eles disseram, olha, vai ser muito bom se você vier conosco, porque você vai ter uma nova experiência. E eu achei interessante que ele disse assim, para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Então, nós precisamos também estudar o lado negativo da situação. Até mesmo para nós termos experiência, porque a experiência ela tem que ter os 2 lados da moeda. Eu achei interessante quando a Apuleio falou isso para o André Luiz e convidou para que ele participasse desse processo. E aí ele fala que a maioria dos processos de aborto, né, são a responsabilidade da mãe. Por mais que o pai ele não queira, por mais que tenha assédio espiritual, que tenha problemas de origem obsessiva,
eles conseguem atenuar, vedar. Mas quando a decisão é da mãe, é do lado maternal, eles não podem invadir, porque tem o livre-arbítrio. Então, as consequências são graves. Essa pessoa ela pode vir na próxima encarnação com problemas de anomalias, que pode ser dessa ou de vidas passadas, com processos de origem afetiva, com solidões afetivas. Ele faz um relato belíssimo nesse capítulo que chama-se de fracasso. E aí o que acontece? Eles convidam o nosso André Luiz e logo no outro dia em seguinte, eles chegam nessa casa, né? Nessa residência confortável, às 20h05. Achei interessante porque são detalhes, não é? Porque ele podia ter dito 20 horas, mas não, ele foi fidedigno, ele é fidedigno em todos os seus relatos. Às 20h05, eles entraram nessa residência, né? Nesses aposentos confortáveis, e eles encontraram 3 espíritos horrendos, espíritos perversos, e que eles comentavam coisas horríveis que o próprio André Luiz não quis nem comentar no livro. Esses espíritos, um outro detalhe importante, não estavam vendo os espíritos evoluídos. Esse grupo de construtores, né, que estavam ali adentrando para ajudar os outros construtores amigos de Volpini para o processo reencarnatório, né, pela 3ª vez. E aí ele fala que esses espíritos não conseguiam ver. Então, o grau de evolução dos espíritos mais inferiores, muitas vezes nós achamos que eles estão assistindo tudo aos espíritos mais evoluídos, mas não. Né? Até para entrar na nossa casa, muitas vezes ele não consegue passar pela parede. Nós temos que abrir a porta para eles saírem da nossa casa. Saia imediatamente, que aqui não é o seu lugar. Você tem que abrir a porta, porque eles não conseguem, eles são muito inferiorizados ainda, muito materialmente ainda ligado, como os irmãos falou, na questão daquele outro capítulo, né? No capítulo 12, 13, que fala sobre o alimento do próprio animal. E nós vimos também no capítulo, no livro mais à frente do André Luiz, que eu já estudei, não lembro qual, fala das pessoas que alimentam carne humana, dos espíritos, que alimentam carne humana, não é nem carne animal. Então, para nós vermos a inferioridade, né, desses espíritos que não têm condições de enxergar os espíritos de hierarquia maior. E aí eles escutam a conversa, né, desses espíritos, dizendo que ela já está 90%, né? Eles já tomaram a mente dela 90% e que já estão há 6 meses trabalhando para tirar. Aí disse uma palavra horrível com a criança, com o espírito, né? Que queria, ele ia sair de qualquer jeito, que existia anjos querendo ajudar, eles chamam de anjo, mas o demônio era maior do que o anjo, aquelas coisas bobas que os espíritos mais inferiores, às vezes, tem uma linguagem assim que a gente não tem que estar levando em conta, não é? Porque nós temos que ter uma força, aquele que pensa no bem, ele não entra nessa linguagem, não entra nesse alimento mental inferior. Então, o que acontece? Eles adentram no quarto da Cesarina e observa 2 espíritos construtores que estavam ali ao lado do irmão Volpini, para fazer o processo ali, para ajudar. E ele diz o seguinte, que se ela não abrir mão da saída dela, do passeio dela, ele não iria aguentar, suportar mais, porque o problema estava muito grave e ela já estava muito envolvida nesse processo de bebidas, de sexualidade, sem amor, não é? E uma série de fatores. E quando ele fala o seguinte, que esses ambientes... o próprio André Luiz, o ambiente era tão desguarnecido, a diferença do ambiente da casa de Raquel para o ambiente da casa de Cesarina era tão diferente que ele sentiu algo completamente estranho, horrível, né? Observando, e ele diz, olha, você pensa, né, o próprio Apuléu falando para ele, você pensa que todos os processos reencarnatórios é um jardim, né, de magnetismo positivo? Não. A maioria são assim, com dificuldades. E ele diz assim, mas ela não tem nenhum amigo espiritual, o André Luiz. Ele fez, muitos se afastam voluntariamente, porque ela não cede.
Mas não tem nenhum pai, nenhuma mãe. Ele disse, tem um pai. Mas o pai sofreu tanto com ela. Ela rejeitou tanto o pai, que o pai adoeceu, desencarnou, e nós não deixamos ele se aproximar dela. Existe aqui um trabalho, um tratamento de esquecimento, de uma hipnose, que fez com que ele esquecesse temporariamente da filha, para que ele não sofresse tamanhas investidas magnéticas com relação a isso. No processo em que esses entes queridos começaram a fazer a tomada de consciência das leis divinas, é que vai haver um retorno para que esses entes amados possam ter a oportunidade de se reencontrar com aqueles irmãos queridos. Né? Veja que coisa interessante, gente. Isso é uma outra lição. Né? E aí entra no processo, eles entram no quarto para ver se consegue ajudar. Ela estava se arrumando, até escondendo a barriga, sentada na frente do espelho, no penteador, se pintando, se arrumando, e ele diz assim, olha, não tem jeito, ela está obcecada por esses espíritos inferiores. Não sabemos mais o que vamos fazer, porque se acontecer isso, nós vamos ter que retirar o nosso querido Volpini hoje e levarmos para um posto de socorro, uma colônia espiritual, porque ele não tem condições mais de ficar. Mas aí ele lembrou, teve a ajuda espiritual, porque esses espíritos, eles vivem oração. Em cada momento ali é um ciclo de oração. E aí ele disse, eu vou lá no outro quarto dos aposentos, né, da residência, no quarto mais distante, ele veio com uma senhora de idade, chamada Francisca. E ele colocou a mão sobre a testa dela. E ela começou a se inspirar, né? Disse assim, minha amiga, eu sinto que esse lugar que você quer ir não é bom para você. Essas amizades, elas não são fidedignas. Não vá, minha filha. Eu tenho você como uma filha. Eu tirei você, tá certo? Eu acolhi você na minha casa, veja, era a casa dessa senhora. Como você fosse realmente a minha filha, não vá. Esse ambiente não é bom. Você acha que você, nesse estado que você está, você indo para um bar, para uma festa no bar, você vai trazer benefícios para o seu filho? Você não pensa no seu futuro? Você não tem pena dessa criança? Veja. E aí, nesse instante, se aproxima um obsessor e inspira ela. Ela diz, não se preocupe, minha boa amiga. Eu não preciso de orientações de virtudes. Eu não tenho mais tempo para falar. Eu tenho compromisso agora à noite. Aí, nesse interim, dizem que, neste momento, já passaram-se 2 horas ela conversando, argumentando. Os espíritos fizeram de tudo. Eles usaram da caridade, eles usaram da lógica, eles usaram da paciência, através dessa senhora, que tinha uma mediunidade fantástica, mas ela foi redutível, ela não aceitou e negou até o fim. Quando, nesse interim, buzina um carro e ela coloca perfume e abraça a senhora, dizendo, até mais tarde, não se preocupe, não tenho mais tempo a perder. E foi, desceu. O carro fez a volta para a avenida. Os espíritos acompanharam esses espíritos inferiores. E o nosso irmão ficou arrasado. Disse assim, não tem mais. Vocês voltem para a colônia, a maior parte. E eu quero ir com o André Luiz até a esse local que ela está. Porque eu vou ter que retirar o nosso irmão Volpini. E aí, ele adentrando nesse local, disse que era um local péssimo espiritualmente, as pessoas completamente esquisitas, uma música estridente, terrível, um barulho, muitos espíritos grosseiros ali naquele ambiente. Ele se aproxima da Cesarina e retira a criança, o espírito que estava ali abraçado. Né? E nesse momento ele verifica que o cavaleiro que ela estava era um cavaleiro disfarçado, né? Aparentemente uma pessoa elegante, né? Mas de menos escrúpulos, com taças riquíssimas de bebida alcoólica, mas que não tinha nenhuma parte moral, né? Nenhum equilíbrio. E ele até nesse momento, quando retira o Volpini, ele aplica um passe no útero dela e diz assim, ela precisa de assistência, porque ela tem que ficar na Terra, porque ainda tem compromissos, e ela precisa ainda tentar aproveitar o tempo que resta.
e aí ele leva o Volpini para uma colônia espiritual, um local de tratamento, de preparo, né, para as crianças que são abortadas, e ele volta, né, para a colônia, mas depois, quando chega, logo ao amanhecer, ele havia dito ao André Luiz que queria ajudá-la. Ele volta à residência dela. E quando chega na residência, ele observa que ela não está na residência anterior, né, que ela estava morando na casa da Francisca. E uma vizinha pergunta onde é que ela está, e a Francisca diz, né, que ela foi acolhida numa casa de saúde porque estava gravemente doente, né, para ser socorrida. E aí eles correm para essa casa de saúde, e quando chega lá, o André Luiz, ele sente uma horrível, porque ela realmente estava, não era, veja, fortemente impressionado, veio a saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabara de dar à luz a uma criança morta. Então, meus irmãos, essa é uma lição, tá certo? Que o espírito foi tirado antes e que ela teve que passar por problemas graves, de dores terríveis, imaginem, para tirar aquele corpo dali, não é, daquele feto que ela não queria. E a gente observa que esses acontecimentos existem muitos por aí, de nós, por falta de um equilíbrio emocional, por leviandade, por querer curtir a vida, né? A maioria dos jovens, né? Nós fomos jovens já e já passamos por isso, e a gente observa que muitas vezes a gente faz uma reflexão e verifica que as festas onde existem aglomerados, esses locais onde existem muitas bebidas alcoólicas, agora mesmo no carnaval, né, que está próximo, né, vai ficar gravado aí, nós estamos próximo ao carnaval, viu, aqui. Muita gente não liga, acha que aquilo ali não existe, esse processo de energia que induz a pessoa, que deixa a pessoa obcecada e esquece dos seus compromissos. Porque eles disseram, né? Se ela continuar com essa criança, nós não vamos ter mais essa presa. Ela vai ficar ocupada com essa criança e vai terminar voltando para o marido. E eles não querem. Então, a maioria dos obsessores não querem que a gente viva, que nós possamos nos conduzir no caminho melhor, no caminho mais equilibrado. Então, é preciso nós prestarmos atenção com relação à nossa conduta, porque nós somos vigiados 24 horas. E a assistência espiritual, ela só existe quando nós nos aproximamos mais da divindade. Quanto mais nós temos essa aproximação, mais ajuda teremos. Lembramos da nossa querida, esqueci o nome dela, a mãe de João Evangelista, como é o nome dela, que eu achei lindo, essa passagem da mãe de João Evangelista, não é Salomé. Ela, quando estava para dar à luz, né, veio uma luz forte no momento do nascimento de João Evangelista. E ali no momento à noite, o marido dela assistiu todo o perfume, não é? A luminosidade. Então, João Evangelista, quando reencarnou, ele reencarnou no processo de grande ajuda espiritual. Então, a luminosidade que existia no momento do reencarne de João foi a coisa mais linda. E ela recebe essa visão, né? Anjos se aproximam cantando, porque esses espíritos, quanto mais evoluídos, têm uma presença maior. Observe que Sigismundo tinha mais de 100, segundo aí o capítulo 13. Né? Imagine um João Evangelista, um Chico Xavier, um Francisco de Assis. Então, meus irmãos, Isabel... Não foi Isabel, não. É outro nome. Eu acho que é Salomé mesmo. Hein? Eu acho que é Salomé mesmo, de João Evangelista. É Salomé, né? Salomé. Pronto. Então, ela recebe essa... E ela pede... É justamente essa mãe que leva as duas crianças para junto de Jesus e diz assim, deixa eles sentar, uma à tua esquerda, outra à tua direita, que foi João e Tiago. Porque ela fala para Jesus que João sempre teve fenômenos sobrenaturais. E que ela achava que ele tinha algo mais com Jesus, né? Ele tinha que seguir Jesus. Então, ela pede também para Tiago, e todos dois, ele diz assim, Jesus, olha, não depende de mim, depende da escolha de cada um, né?
Não é isso, gente? Então, eu me lembrei desse processo do reencarne de João, no evangelista, porque um espírito já de grande hierarquia evolutiva, com essa claridade, a mãe assistiu, o pai, disse que a claridade em todo local, no momento em que João nascia, não é? Os perfumes no ar, me lembrei das rosas de Chico Xavier, no perfume, de vez em quando na casa dele, não é? E um coral cantando, observe, gente, cantando na hora do nascimento. Então, nada mais justo de nós refletirmos na nossa caminhada para nós avaliarmos quem nós queremos ao nosso lado, se nós estamos realmente fazendo amigos verdadeiros, porque para termos amigos é preciso nós também construirmos dentro de nós esse vínculo de amizade através de conquistas, de trabalho, de exercício no bem. Muita paz a todos. O pessoal começou a comentar aqui, né, só esclarecendo, a Isabel, né, sobre a qual o livro de Lucas trata ali, né, no Evangelho, é a mãe de João Batista. Isabel é a mãe de João Batista, né, o pessoal começou a comentar aqui, e Salomé de João Evangelista. Aí essa personagem maravilhosa, né, que foi a mãe de João Batista, ela está descrita ali no livro de Lucas, então a gente tem até bastante coisa sobre ela. Irmão Cris, quer falar alguma coisa sobre tudo que a gente comentou aqui hoje? Nossa, esses capítulos são tão edificadores nesse sentido, assim, além da extensão deles, né, conter muito ensinamento. Então, mais uma vez, a gente convida as pessoas a lerem os livros, porque toca muito, igual eu falei, é difícil você ler e não chorar às vezes, como essa história, né, do Sigismundo, né, voltando a ser bebê, e a Raquel colocando ele para dentro, junto do corpo dela. É muito bonito, sabe? Uma cena muito, muito incrível. E também toda a tecnologia por trás, né, de um processo reencarnatório. Se a gente for analisar quantos bebês nascem por dia, né? Ou seja, quantas pessoas precisam, quanto trabalho, quanto de assistência a gente tem, né? Isso também nos move a fazer alguma coisa em prol, né, de outras pessoas, porque realmente, igual no caso do Sigismundo ali, olha quantas pessoas, mais de 100 amigos foram só assistir e preparar o ambiente para ele, né? É um evento, né? Então, e o poder também, igual a Edna relatou, a dádiva que é uma mãe receber uma criança, né? A gente sabe que o aborto é uma doença na nossa sociedade, né? Então a gente faz com que esses ensinamentos de André possam fazer as pessoas pensarem melhor antes de tomar atitudes tão agressivas, né? E saber que tem ali por trás disso tudo, igual tem uma frase de um amigo espiritual que eu não canso de repetir, que é por trás de todo caos aparente tem uma ordem impecável. Então, por mais que aquela situação possa parecer um caos, tem uma grande ordem, como a gente viu o relato de André Luiz. Então, realmente, o amor é sempre a saída, né? Porque se ela tivesse ido para o caminho do amor, ela não tinha cometido isso. Me fez recordar também o capítulo 7 dos Mensageiros, que é a queda de Otávio. Eu nunca vou esquecer esse capítulo por causa justamente... Marcou, né? De não usar o amor, de não usar o coração. Então, quando a gente tem que usar o nosso coração, é ali que está a nossa missão. Então, é isso, que é um farol. O amor realmente é um farol que nos guia. Isso, perfeito. Pessoal, tem uma irmã deixou uma pergunta aqui, eu vou ler rapidamente. Pode ocorrer esse processo de esquecimento da filha para o pai também, por merecimento da filha? Eu acho que essas questões, né, como a irmã Edna trouxe, são muito relativas, né, depende de caso a caso do plano espiritual. Claro que o merecimento sempre vai trazer possibilidades para o espírito muito substanciais, né, possibilidades ali bem amplas para que ele permaneça bem, para que ele siga bem. O que a gente tem visto nos livros de André Luiz, como a gente já viu uma filha, né, no plano espiritual mais evoluída que o pai, lá acho que foi no Nosso Lar, né, que era mais evoluída que o pai, e precisou ajudar ele, ela tinha consciência total, porque em sendo um espírito mais evoluído, ela tinha arcabouço mental para lidar com tudo aquilo, né? E o merecimento a gente sabe que geralmente está relacionado a alguma evolução moral, mas sempre essas situações elas são muito relativas, vai de cada caso. Quer dizer alguma coisa, irmã Edna, sobre isso?
Essa questão do esquecimento é mais quando o espírito ele não consegue lidar com o problema, né? Como você falou. No espírito, quanto mais evoluído, mais ele tem condições de até ajudar, como a mãe do André Luiz com o pai, né? Que viu toda aquela situação. O que eu queria chamar a atenção, né, da minha fala é a questão desse paradoxo no próprio livro, de um capítulo anterior. Nós observamos que Sigismundo ele era um criminoso, não é? Tinha feito 1000 coisas erradas com o Adelino, né? Tinha matado Adelino. Adelino tinha esse trauma inconsciente ao ponto de ter pesadelos, né? Sem saber quem era. E no mundo espiritual, ele já está no outro capítulo, se preparando com os 3 em harmonia, num processo de evolução maravilhoso, porque muitos amigos, assim, não tem... Ele fala assim, o André Luiz, eu não conto quantas amizades vieram no 21º dia para confraternizar, para aplaudir, com felicidade, para orar. E eles ficaram sendo visitados, né? Durante todos esses 9 meses, até o início, até no dia do Reencarne, quando eles voltaram para assistir o Reencarne, eles continuaram visitando. Então, a conquista nunca é tarde para a gente recomeçar. Por mais que você errou ontem, meu irmão, minha irmã, eu, Edna, não é? Vocês, temos que levantar a cabeça, levantar, né? Se caiu, seguir em frente, seguir com Jesus, porque todos nós não estamos isentos de queda. Nós não vamos cair e ficar agora dizendo, meu Deus, eu agora não tenho mais condições de me levantar, eu sou uma pecadora, eu errei, eu fiz isso nessa encarnação, passou, o importante é agora em diante, vamos nos unir, vamos continuar fazendo bem, porque o amor, a caridade é o amor em ação. Então, a ação da caridade é tudo, é um processo de terapia, de transformação, e observamos nesses livros que nós estamos lendo que todos esses espíritos venerandos que nós conhecemos, eles se evoluíram através do bem ao próximo, da caridade. Não tem outro processo. Esse é o caminho, né? Não tem jeito. Eu também quero fazer algumas considerações finais. É isso que a irmã Edna trouxe, né? Sobre a gente conseguir lidar com a culpa, né? Levantar, continuar andando. É muito significativo a gente lembrar sempre do exemplo de Judas, né? E de Pedro. Os 2 erraram, erros graves. Um conseguiu lidar com a culpa um pouco melhor que o outro. E a gente viu o final dessa história, né? Então, admitir que Jesus é muito superior às nossas possibilidades, de entender até tudo que ele significa, ajuda muito. Porque ele continua nos amando, né? Se nós erramos ontem, né? E não éramos perfeitos, um erro hoje, né, não nos torna menos perfeitos ou menos evoluídos, continuamos muito na mesma sempre. A evolução, ela sempre é paulatina e sempre que a gente cai, a gente precisa levantar. Como a gente sempre fala aqui, né? Os livros de André Luiz, eles sempre trazem essa abordagem muito tecnológica, mas que se relacionam muito com o Evangelho, né? O irmão que estava falando, né, da história do Sigismundo, e para mim, assim, é muito significativo quando a gente lembra lá no capítulo de Mateus, né, no livro de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus nos diz, eu vou até ler o versículo aqui, né, no versículo 25, entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então a gente tem uma lição muito grande do perdão que Jesus traz, né? Da forma que ele podia. Nesses livros a gente vai vendo os desdobramentos tão profundos daquilo que Jesus nos disse lá atrás. E acho que essas lições belíssimas de hoje, elas se relacionam muito, né, com quando Jesus nos diz também no livro de Mateus, né, vou ler aqui porque é um versículo muito bonito, lá no capítulo 11. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É sempre melhor seguir o caminho de Jesus, né? A irmã Edna acabou de trazer aqui o amor que Jesus, lá no capítulo 22 de Mateus, traça como a lei, né? O grande rompimento paradigmático com o Velho Testamento, trazendo o amor como lei. E se a gente seguir por esse caminho, as dores serão muito menores. E é isso que Jesus fala, né? O jugo suave, o fardo leve. É isso, né? O amor a gente poupa muito das dores. Emmanuel também nos diz, né, que a gente é poupado quando serve o próximo, quando trabalha pelo próximo, e é assim que a gente evolui. Quero agradecer aos meus 2 amigos queridos, né, pelo estudo de hoje.
Hoje, né, excepcionalmente, nós fizemos, né, sábado, porque não pudemos fazer na quinta, mas semana que vem voltamos na quinta normalmente, fazendo estudo na quinta. Hoje a gente acabou passando um pouquinho do tempo, né, já foi 1h30 de estudo aqui, mas o livro merece, os capítulos eram muito grandes e estou muito grato, né, pelos dois que trazem sempre ensinamentos tão grandes, grato por todo mundo que está conosco até aqui, né, a gente sempre afirma que as reprises elas estão no YouTube lá do Saber Espiritismo. E semana que vem estaremos de volta para mais estudo, o último dia de estudo do livro Missionários da Luz, né? Mais um livro, graças a Deus, mês de fevereiro aí cumprido, graças a Deus. Último dia, semana que vem. Gratidão, pessoal. Vou fazer uma oração bem breve aqui e a gente já vai fechar a live, só para agradecer mesmo. Obrigado. Obrigada, meu filho. Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos agradecer por mais oportunidade de comunhão, de estudo, estarmos aqui em conjunto e queremos entregar, meu Deus, sempre em nome do Cristo, mais essa oportunidade, nos referindo à oração de uma grande missionária da luz que nos ajuda tanto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, pessoal. Então vou fechar aqui. Um abraço, Cris. Um abraço. Abraço. Um beijo. Um abraço, pessoal. Vou fechar aqui, vai ficar salvo como sempre, tá? Para todo mundo poder assistir depois. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Deus abençoe. Amém.